A Bíblia Dominical, o panorama do Novo Testamento. Nós estamos estudando o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Então, abra aí no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos traçar, fazer alguns comentários aqui, antes de nós iniciarmos a nossa... Abrimos aqui o nosso slide aqui. Nós vimos na aula passada que o livro de Atos, ele trata, do testemunho do povo de Deus, dos seus discípulos, a partir da ação do Espírito Santo sobre a vida deles. Se não houvesse ali a promessa de Atos 1:8 e o cumprimento no capítulo 2, provavelmente nós não teríamos esse avanço tão eficiente, dinâmico, da igreja, no mundo ali do primeiro século, que era dominado pelo Império Romano, que era um império assim vasto demais de grande. Historiadores até apontam que até a Alemanha e ali a Inglaterra faziam parte do Império Romano, de tão vasto que era esse império, desde o Egito até quase ali todo o leste europeu. Então é muito extenso. Inclusive a própria Espanha também pertencia a esse império, de tão grande que era. E o livro de Atos, ele vai pontuar, de uma maneira clara, objetiva, sintética, que o livro de Atos ele está no período de 30 anos da história ali, e a gente sabe que 30 anos de história, muita coisa acontece. Então, mas o livro de Atos, o autor Lucas, ele teve a preocupação de pesquisar, com grande cuidado, todo esse avanço da igreja. Ele pesquisou e ele documentou, para que ficasse registrado essa realidade, não só para a igreja do Senhor, mas para toda a história, bíblica, do cristã ao redor do mundo, Então, é um livro assim importantíssimo. Por quê? Porque todas as cartas do Novo Testamento, escritas por Paulo, por Pedro, por Tiago, por João, estão todas, então, o fundamento delas está na historicidade do livro de Atos. Todas estão ali. Nenhuma delas escapa do contexto do livro de Atos. Então, é um livro importantíssimo da Escritura, o livro de Atos. E é interessante a gente observar no livro de Atos aqui, algo que deve chamar a nossa atenção, que o livro de Atos é o livro do testemunho. É o livro do testemunho, não há qualquer como é que eu coloco aqui? Hein? Já chegou aí? Não. Chegou, mas... É isso aqui que eu quero. Pronto. Isso. Então, nós paramos aqui na estrutura do livro, nós vimos aqui a questão das festas, do calendário, e nós vamos entrar aqui na primeira viagem do apóstolo Paulo, que é interessante a gente observar que o foco do livro não é em si as 3 viagens de Paulo. O livro contém isso aí, porque vai mostrar a expansão da igreja a partir da vida de um homem, sob todo o Império Romano. Mas olha, não só Paulo trabalhou para isso. A gente viu isso aqui que na aula passada, que Paulo teve o grande apoio das sinagogas, assim como Jesus Cristo teve em Jerusalém, quando pregava o reino de Deus para o seu povo. Então toda a base de Paulo, onde ele chegava, era sempre as sinagogas. Então a gente começa a perceber que o avanço da igreja, que o avanço do evangelho, que o avanço do reino de Deus, ele também está a partir das sinagogas. E isso aponta para o Velho Testamento.
Então, a coisa não flui assim do nada, não é? Deus vem na história da igreja, né, revelando progressivamente a expansão e a revelação do seu reino. Não é? Ele usou o Velho Testamento, não é? Todo o Velho Testamento, ele usou ali os seus servos, ele usou ali a simbologia das festas, do templo, não é? Dos sacrifícios, tudo apontando para Cristo, inclusive também as sinagogas. Porque ali era onde era pregada a palavra de Deus. E Paulo, não só Paulo, né, também Jesus Cristo, ele sempre entrava nas sinagogas, entrava no templo, não é? E para ensinar a palavra de Deus, para expor o reino de Deus. E Paulo fez uso dessa mesma estratégia. Porque já tinha algo fundamentado ali, irmãos. Então era só necessário ampliar, não é? Trazer essa boa nova dentro do contexto ali do judaísmo. O cristianismo, ele não é judaísmo, mas ele tem sua origem no judaísmo, porque Cristo era judeu. E a gente precisa entender isso. Então, não é, o livro de Atos, não é, ele traz ele abre a janela para algo além do judaísmo, muito mais elaborado, muito mais gracioso, mas de muito maior responsabilidade. De muito maior responsabilidade. Porque nós vamos ter a intervenção em nossa vida do Espírito Santo para que nós vivamos e caminhemos segundo, né, o coração de Deus. Então o livro de Atos é um livro do testemunho. As pessoas estão testemunhando a Cristo. A igreja é a realidade viva do testemunho pessoal de cada um que forma o corpo de Cristo para a humanidade. Então, essa igreja aqui no bairro Jardim Canadá, irmãos, por mais que você ache que ela não represente nada para as pessoas, não é? Mas, de fato, ela representa algo para essas pessoas. Porque elas vão discernir, ali se ensina a palavra de Deus, ali se prega a palavra de Deus. Você está vendo isso? Então, ela por si só, o prédio por si só, já proclama essa realidade. Então, por isso que todos aqui são indesculpáveis diante de Deus. Não só observar a natureza, não só observar toda a criação, mas também por perceber isso. E todos que passam diante de uma igreja evangélica, não é? Eles vão perceber isso aqui, ó, aqui se prega a palavra de Deus. Então, isso é um testemunho vivo e autêntico da igreja. Não podemos falar da sua fidelidade, porque nem todas as igrejas hoje, né, em nosso contexto, são fiéis à Escritura. Mas aquelas que são fiéis à Escritura, né, elas trazem um conteúdo maior dentro desse contexto. Não é? Então, o livro de Atos é um livro do testemunho. Primeiro, o testemunho é mundial. É mundial. Aonde tiver a igreja do Senhor, nesse mundo, seja ela perseguida ou não, seja ela oculta ou não, ela está testemunhando o reino de Deus. Então, a visão aí é um testemunho mundial. Aonde tem cristão espalhado por esse mundo, ele testemunha, né, o reino de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que o livro de Atos também está pontuando isso. O testemunho, ele é mundial. Segundo, não é? O testemunho inclui pessoas de todos os tipos. A gente viu aqui no capítulo 2, aqui, medos, pardos, cretenses, romanos, de toda parte do mundo. Então, o testemunho da igreja, ele é universal e ele é plural, em termos de raça, em termos de etnia, não é? Isso também é gratificante demais, porque nós sabemos que existe igreja no mundo inteiro. No mundo inteiro hoje tem igreja, irmãos. Né? Existem algumas tribos, né, não alcançadas, né, pela civilização, que não tem o testemunho da igreja. Mas Deus tem seus métodos ali. E a gente não pode levar isso em desconsideração. Não, devemos considerar, não é? Mas essa formação de todas as etnias, isso é algo que impacta, porque o judaísmo não é assim. Isso que difere do judaísmo. Então, a gente começa a perceber que o cristianismo está além do judaísmo. Porque o judaísmo, você é puramente judeu. Quem não é judeu é gentil. E é complicado você entrar na religião judaica. Você tem que passar por vários ritos. Não é só a fé. Não é? Tem muitas coisas ali que você tem que pontuar. O cristianismo não.
pregou a mensagem, você ouviu, arrependeu-se, você já faz parte do corpo de Cristo. Você já é a igreja do Senhor. Então, o testemunho ele é mundial, não é? E no testemunho estão incluídas pessoas de todos os tipos. Terceiro, o testemunho é guiado pela providência de Deus, que preserva suas testemunhas para a tarefa de testemunharem o seu reino. Olha que coisa linda aqui. Então, é como Jesus Cristo diz na grande comissão, não é? Que ele recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra, portanto, idem, ou ide. Portanto, ide pregar, indo e pregar o evangelho. Então, Deus está ali o quê? Está guiando providencialmente a sua igreja. E ele diz isso em Mateus, lá, capítulo 13, né? Que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua igreja, ele vai edificar a sua igreja. Então, isso aqui também é o livro de Atos está revelando isso, está mostrando isso, esse testemunho. Quarto, as testemunhas fiéis devem estar preparadas para sofrer, até mesmo para morrer por causa do seu testemunho a Cristo. No nosso contexto aqui, a gente não sofre perseguição a esse nível, mas isso não justifica que nós não estejamos preparados para, se caso aconteça, sofrermos a esse ponto. Porque na história da humanidade hoje, em pleno século XXI, a gente percebe e vê isso, que há igrejas que os cristãos padecem, morrem por causa da sua fé. Então isso está acontecendo no mundo. Não é? Essa perseguição, irmãos, ela não é universal. Está em todos os lugares. Porque Cristo nunca falou isso. A grande tribulação vai ser assim. Mas com relação à perseguição, não. A perseguição, ela acontece no mundo, em certas regiões, mas acontecem. Talvez aqui para nós, a perseguição seja tão despercebida, mas ela existe. Se você for um interiorzão desse aí, onde o catolicismo lá é muito forte, você vai sofrer lá algum tipo de perseguição, algum tipo de rejeição das pessoas. Eu lembro quando eu fazia missões lá no sertão da Paraíba, que a gente ia nesses lugares mais distantes da capital, não é? Esses municípios com 0% de cristão, de protestantes, a gente ia lá com o intuito de passar um mês lá, né? Pregando lá o evangelho, deixando a igreja lá, uma congregação lá organizada. Irmãos, era impressionante como a perseguição era real. Né? Naquelas cidades que a gente foi, a igreja tem uma difusora enorme. Então, a missa, né, ela é posta na difusora. Então, toda a cidade ouve a missa do padre. Toda a cidade ouve a missa do padre. E quando nós chegávamos a essa cidade e começávamos a evangelizar, a primeira pessoa que se incomodava era o paróquio local. Ele já ficava perturbado, ao ponto de ir para as raios, dizer que nós éramos filhos do diabo, que ninguém abrisse a porta para ouvir o que nós tínhamos para dizer. Era nesse nível. Era nesse nível. Então a perseguição existe a esse ponto aí. E acontecia mesmo, a gente saía batendo de porta em porta lá para evangelizar, irmãos, e era complicado, porque eles não abriam, não recebiam os folhetos, não recebiam a gente, não é? Mas a gente não deixava de fazer, né? Fazia os cultos ao ar livre, né? Pregava lá, testemunhava e tal, e isso as pessoas, né? Em praça do interior, né? À noite está todo mundo lá. Está todo mundo lá, tem uma televisão lá grande, né? Todo mundo ia assistir televisão, e a gente aproveitava o contexto da praça ali para fazer os cultos ali, né? Com os louvores, com os testemunhos, com as pregações, e dava fruto. É tanto que a gente sempre deixava uma congregação, né? Formada lá e com um pastor ali para tomar conta, né? 10, 15, 20, 30 pessoas convertidas, né? Que já era assim um sucesso muito grande. Não é? Mas a perseguição existe mesmo. Não é? Eu lembro também de vários trabalhos que a gente fez, né, nas festas das padroeiras, né? A gente também ia com o intuito de evangelizar, ia com um grupo de louvor, botava um caminhão e começava a tocar no meio da festa, né? Isso aí, e as pessoas iam lá, puxavam, cortavam a fonte de energia, não é? Ameaçavam de morte. Até a ameaça de morte a gente recebeu. Se vocês não pararem aqui, eu vou em casa pegar minha espingarda lá e vim aqui dar uns tiros aqui em vocês aqui. É desse jeito. Ela existe, mas não é tão forte como é desses países que nós acabamos de ler, como a Arábia Saudita, né? Que lá, se você for descoberto, você padece da sua vida, não é?
Então, as testemunhas são chamadas, né, fiéis, e devem estar preparadas para isso, para estar atento a isso. E você sofre perseguição na sua família, no seu trabalho, de alguma forma. Porque você é um cristão, você é diferente, você impacta, você incomoda pelo seu testemunho. Não é aquele cristão que é abusado, que é chato, eu não estou falando disso não. Mas é aquele cristão que é fiel, que é pontual, que desempenha bem o seu trabalho, que não se escora nos outros, não é? Que não chega atrasado o tempo todo, não é? Como certa vez, né, chegou uma pessoa e disse, pastor, eu estou sendo perseguido no meu trabalho. Eu digo, o que é que está acontecendo lá? Não, as pessoas estão reclamando demais de mim. Não é? Reclamando de quê? Não, que esse dia eu tenho chegado muito atrasado e, sabe, eu estou muito cansado também, porque na igreja tem muita programação e eu chego lá cansado, não faço meu trabalho direito. Eu digo, meu irmão, isso não é perseguição, não. Você está sendo irresponsável dentro do seu testemunho. Não é assim que funcionam as coisas. Isso não é perseguição, irmãos. Isso é falta de entendimento do que seja realmente o testemunho cristão. Outra coisa, por trás do testemunho cristão está o poder do Espírito Santo. Olha só que coisa linda. O livro de Atos vai mostrar isso aqui. Eles só saem para expandir o Evangelho, para pregar o Evangelho, após a descida e a capacitação do Espírito Santo. Ora, eles tinham passado 3 anos com Cristo, ouvindo e vendo toda a sua doutrina. Então, o que foi que o Espírito Santo fez no coração desses homens? Deu poder para fazer sinais? Não, irmãos. A questão não é essa. A questão é que o Espírito Santo trouxe um avivamento de dentro para fora. Porque aquilo que eles assimilaram durante os 3 anos com Cristo estava ali latente no coração deles e patente no coração deles. Então o Espírito Santo reavivou isso aí, inflamou isso aí e os impulsionou a irem. Porque, irmãos, sem esse mover do Espírito Santo, a gente não faz nada. Não faz nada. Olha o evangelismo, a luta que é o evangelismo, é uma batalha espiritual. Por que poucas pessoas vêm para o evangelismo? Porque é uma luta, é uma batalha. Você chegar aqui, encher o bolso de folheto, sair aí pela rua, de casa em casa, de porta em porta aí, botando dentro da caixa de correio, ou se encontrando com as pessoas na rua e dando folheto, falando da igreja, é uma luta. É uma luta, porque é uma guerra espiritual, não é? E se não for pela ação do Espírito Santo, irmãos, pelo mover dele no nosso coração, ninguém vai. Ninguém vai. Então, veja só, o testemunho do Espírito Santo, né, está por trás de todo o mover do avanço da Igreja de Deus no mundo. É isso que o livro de Atos também vai mostrar, está mostrando para a gente. Que tudo começa a partir de Jesus cumprir sua promessa, que está lá em Atos 1:8. No capítulo 2 acontece o cumprimento da promessa muito rápido assim, e de imediato o povo já sai para pregar o Evangelho. A gente vai ver isso aqui, aqui dos capítulos de Atos. É interessante que o testemunho no contexto de Atos, ele sempre era acompanhado de sinais e prodígios. Por quê? Porque a igreja estava se formando, então necessitava disso. É tanto ver a questão das línguas ali no cumprimento da promessa do Espírito Santo. Precisava daquilo para Deus encher o coração do seu servo, né, com o Espírito Santo? Precisava daquela explosão das línguas? Não precisava, irmãos. Mas por que Deus faz isso? Olha só. Não eram línguas estranhas, como a gente ouve aqui, blá, 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 aquela repetição assim, que ninguém sabe o que é que está falando, nem quem ouve e muitas vezes nem quem está falando. A questão ali é que Deus precisava manifestar aquele sinal daquela forma para impactar as nações ali presentes no dia de Pentecostes em Jerusalém. Eram judeus de várias nações, já esses judeus estavam lá dispersos há muito tempo, há muitos anos, pelos exílios de Israel e pela própria expulsão dos judeus, pela própria tomada, né, de Jerusalém do Império Romano. Então, precisava disso aí. E é a partir dessa manifestação que a igreja se expande pelo testemunho dos apóstolos, falando na língua de todos aqueles que estavam lá. De 12 nações, ou são 13 nações ali. Então, esse é o movimento. Naquele contexto foi necessário isso. Foi necessário isso. E eu pergunto, e hoje, é necessário isso, irmãos?
É necessário isso hoje? Não é? Sim ou não? O que é que vocês acham? Como é que vocês pensam assim? É necessário hoje a manifestação das línguas na igreja? No culto? Não, eu não estou. Você podia tirar a máscara, por favor, para a gente ouvir a sua dicção melhor? Tá. Pois não, Rafael. Pronto. Tá vendo? Como a coisa é coerente, ela é pautada, ela é racional, não é? Pois não, Tiago? Tá. Vamos lá, muito bem. Mais alguém quer pontuar? E quando Paulo fala dos dons de línguas, lá em Coríntios, e aí o que é que você tem a dizer? Não, não, é isso que eu estou querendo saber. O que é esse dom de línguas que Paulo fala ali? É, exatamente. Pois não, Tiago? Me fala, exatamente. Muito bem colocado aí. Quando Paulo fala de dom de língua, irmão, é dom de língua inteligível. É alguém que está aqui, aqui na igreja, vamos supor, chega aqui um visitante, não é? Chega um russo aqui. Não é? Quem aqui sabe russo? Ninguém. E ele vai e fala alguma coisa em russo. Então, você ouve e você entende. Você está entendendo? Ele fala e nós entendemos. Então, esse é o dom de línguas. Ou senão, eu vou para a Rússia. Eu não sei falar uma palavra em russo. Nada. Nem dar bom dia, nem boa noite, nem como vai, nem olá. E eu chego lá, Deus simplesmente me usa e eu falo em russo sem nunca ter estudado. É o que aconteceu aqui em Atos capítulo 2. Isso pode acontecer? Pode. É raro, raríssimo, porque hoje é como você falou, hoje nós temos as escrituras, né? Então, se eu chegar na Rússia e dizer assim, abra aí em Atos capítulo 2, em português, não é? Eles vão abrir em Atos capítulo 2 e está lá, o texto está lá. E eu vou ler lá, eles vão acompanhar em russo. Né? Exatamente. Então, mas o fato é, o dom existe. É comum? Não é mais comum isso. Não é tão comum mais. Por quê? Porque nós temos a escritura já formada em todas as línguas, mas que Deus pode usar? Pode. Mas é uma língua inteligível. Não é essa coisa aí, língua dos anjos aí. Aquilo ali é uma hipérbole que Paulo usa para chegar a um extremo. Não é? Se eu falasse a língua dos anjos, qual é a língua dos anjos, irmãos? Não, vai na escritura, fundamenta a sua resposta na escritura. Qual foi a língua que os anjos usaram quando vieram aqui na terra falar com os homens? Hein? A língua dos homens. Porque não há sentido um anjo descer ou aparecer aqui e começar a falar na própria língua dele as coisas de Deus. Você vai entender alguma coisa? Não vai. Você vai ficar impactado com a aparição dele. Mas isso aí não quer dizer nada. Porque o que ele tem para falar, aí é que vai realmente fazer sentido. Mas se ele fala e ninguém entende, então
Os anjos, quando estiveram aqui na terra, irmãos, falaram a língua dos homens. E eles entenderam. Não é? Falaram aramaico. Não é? E eles entenderam. Vamos lá, vamos caminhar aqui mais aqui. Ele falava aramaico, Jesus falava todas as línguas, né, para falar a verdade, né? É como Paulo diz, né? Eu falo língua mais do que todo mundo aqui. Paulo falava latim, aramaico, hebraico, não é? Paulo falava várias línguas, irmãos. Talvez até o espanhol, que ele queria ir para a Espanha. Então, ele diz, mas eu não vou falar isso na igreja, porque ninguém vai entender se eu falar aqui em outras línguas. Então, ali é idiomas. Não é línguas como a grande maioria do povo entende. Não é? É como o Tiago falou, essa palavra outras não está no original. E língua lá é glossa, é idioma. Mas o dom existe. Mas hoje é muito raro, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Né? Um componente fundamental do testemunho da igreja é a ressurreição de Cristo. Esse é o conteúdo principal e a base de todo o testemunho da igreja. A ressurreição de Cristo. Por que é que a igreja se expande em Atos? Porque Cristo ressuscitou, foi exaltado e aí derramou a promessa como ele havia prometido aos seus discípulos. Então, mas o foco houve a ressurreição de Cristo. Paulo fala isso em suas cartas. Se Cristo não ressuscitou, é vã toda a nossa fé. Não tem sentido. Então, a fé da igreja hoje, a nossa fé, o fundamento dela é a ressurreição de Cristo. A gente tem que entender isso. Nós só estamos aqui porque Cristo ressuscitou. Abra aí em Romanos capítulo, eu não sei se é 4:25 ou é 5:25. Paulo vai dizer isso aqui. Quem encontrar pode ler aí, para ver se é isso mesmo. Acho que é Romanos 4:25, se eu não me engano. Pode ler aí. Pronto. Então, sem ressurreição de Cristo, o fundamento principal que se quebra é a nossa justificação. Então, é vã a nossa fé. Então, o fundamento principal do testemunho da igreja é a ressurreição de Cristo, não é? Olha só, uma outra coisa que aqui interessante no livro de Atos. A aceitação da mensagem anunciada pelas testemunhas depende tanto da resposta humana quanto da soberania divina que está por trás da resposta. O que é que o livro de Atos está dizendo aqui? Que todos aqueles que ouvem e que creem foram empurrados, foram jogados para Cristo pela soberania de Deus. Então, a minha resposta ao Evangelho vai depender da ação de Deus em minha vida. Ora, tem uma passagem muito bonita aqui em Atos, né, quando Paulo prega lá e Lídia ouve a palavra de Deus ali. Tinham várias mulheres ali com ela ali. Mas só ela entende e se converte. Não é verdade isso? Por quê? Porque qual é o nosso propósito? É testemunhar, é pregar o Evangelho. Mas não é nosso propósito trazer as pessoas a Cristo. Porque nós não temos poder para isso. Nós não temos poder para isso. Quem traz é a ação de Deus sobre a vida dela, a partir do anúncio do Evangelho. Aí você me pergunta, mas pastor, e quando os pastores fazem apelo e as pessoas levantam a mão? Justamente isso. Elas não vão por causa do apelo. Não vão, irmãos. A questão ali não é um apelo. Se o pastor não fizer o apelo, elas estão convertidas, porque foi Deus que empurrou, Deus que chamou, Deus que tocou o coração delas. Logicamente, não é? Dentro desse contexto aí de algumas igrejas, né, existe muita manipulação no apelo para que as pessoas venham a Cristo. Isso não deveria ser assim. Mas infelizmente é assim. Por quê? Porque, né, o pastor quer mostrar, não é, que trouxe, que arrebanhou muito, que lançou a rede e veio muita gente. Mas o fato não é esse. Se for um apelo normal, tranquilo, aqueles que levantaram a mão estão tocados pela ação, pelo poder de Deus na vida deles. Esse é o ponto. Não é? Esse é o ponto. E eu creio que muita gente aqui se converteu sem apelo nenhum. Talvez alguns com apelo. Então, aquele apelo feito a você, que você aceitou,
Não foi por causa do pastor que você levantou a mão, ou que você foi à frente da igreja, mas foi Deus lhe empurrando, Deus lhe trazendo a sua presença. Então, qual é a nossa disposição? De ouvir o Evangelho. Qual é a ação de Deus? É em tocar o nosso coração para entender ou não entender. Não depende da gente. Nós não temos essa capacidade, irmãos. Não é? Eu lembro, né, eu me converti aos 26 anos. Não é? Lá em casa, né, a minha família, minha mãe e minhas irmãs se converteram muito tempo antes de mim. E várias vezes teve culto familiar lá em casa, né? Estava na programação da igreja, né? As famílias se dispunham, né, para esse culto familiar. E acontecia lá em casa também. E mamãe me obrigava a ir e ouvir. Mas antes disso, minha avó, que se converteu antes de todo mundo, ela foi a grande missionária da família, né? Ela fazia, a cada domingo ela estava na casa de uma filha, né, ou de um filho para levar o Evangelho. E mamãe me obrigava a ficar. Em respeito à sua avó, você vai ficar. Bom, naquela época, né, não é como hoje, né? A gente tinha mais temor dos pais. E eu realmente ficava. Mas eu ficava ouvindo ela pregar, né, sobre Cristo e dizia, quanta besteira vou voltar falando aí. Isso é uma coisa muito doida, isso não é real, isso não pode existir. Então essa era a minha reação. Eu via e para mim não tinha a menor diferença. Não tinha a menor. Então muitas vezes é assim, você escuta o Evangelho, você não tem qualquer reação. A grande maioria é essa. Se Deus não abrir o entendimento, né, do coração para que as pessoas cheguem a Cristo, é em vão. O testemunho do Evangelho requer uma resposta. Né? Requer uma resposta. O testemunho do Evangelho requer uma resposta de quem ouve. E só tem duas. Sim ou não. Não tem outra. Não existe aquele, ele está, como é que diz assim? As pessoas dizem assim, ele está tendencioso ao Evangelho, ele está namorando o Evangelho. Né? Isso não existe, irmãos. Ou você é ou você não é. Não existe meu termo aí. Ou a gente diz não, ou a gente diz sim. Né? O fato é esse. Não é? Não existe, assim, ele está simpático ao Evangelho. Você já viu isso alguma vez? Em algum grupo de igreja de algum lugar? Né? Lá em João Pessoa havia muito isso. Não, fulano está vindo porque ele está simpático ao Evangelho. Isso não existe. Isso não existe. Ele já está no Evangelho. Mas ele ainda resiste de alguma forma. Mas ele já mostrou a resposta dele, né, ao Evangelho. Outra coisa aqui. A resposta requerida, não é, do Evangelho também só é uma. O arrependimento e o pedido de perdão dos pecados. Se não houver isso, se o Evangelho não levar essa ação no coração dos homens, o testemunho não entrou no coração dele, o testemunho do Evangelho. Tem que levar o arrependimento e pedido de perdão. Eu sei que todos vocês aqui passaram por isso. Eu lembro na minha época, quando realmente eu ouvi a palavra e ela bateu, que impactou, irmãos, eu caí por terra. Foi assim, impressionante. Naquele dia, quando eu ouvi a mensagem do Evangelho, ele disse, a primeira imagem que veio assim, o primeiro pensamento dialógico que veio foi assim, eu sou um pecador. Buf, caí no chão. Eu chorava como criança. Por entender que eu era pecador diante de um Deus santo. E aí veio o arrependimento. Logicamente veio o arrependimento aí. Essa é a resposta mais real de quem realmente se entendeu o Evangelho, não é? E por fim, irmãos, o testemunho fiel traz grandes resultados. Quais são os grandes resultados? Não é? A expansão do reino de Deus no coração das pessoas. O que é que está acontecendo aqui no livro de Atos? Todos esses itens e propósitos que eu falei aqui a respeito do testemunho está acontecendo simultaneamente, né, no livro de Atos. Ele não vem departamentalizado, não, é tudo junto em movimento, não é? Porque Deus trabalha assim, né? Deus não para, não é? Ele vai trabalhando assim com todos os seus atributos, com todos as suas manifestações, né? Tudo junto. Ele não separa isso aí. Não é?
E é interessante, abra aí o livro de Atos aí, para a gente começar a ver isso aqui, não é? Ainda no livro de Atos, antes de entrar aqui na primeira viagem de Paulo, a gente vai parar justamente nela. Não é? Capítulo 1, verso 8, a promessa do Espírito Santo. Não é? E dois fatos acontecem no capítulo 1. A promessa do Espírito Santo e a escolha de Matias para compor o quadro apostólico, os 12. No capítulo 2, vem o cumprimento da promessa, logo em seguida. Não é? Depois do cumprimento da promessa, no capítulo 2, verso 14, Pedro faz o seu primeiro sermão público. Não é? E o que acontece? Qual é a consequência disso aqui? Não é? 3.000 são batizados. Vocês estão vendo já a ação do Espírito Santo aí na vida de um homem. E só na vida de um homem, quando ele prega, o Espírito Santo é derramado sobre a multidão que ouve. E elas respondem à pregação de Pedro, né, pelo arrependimento. 3.000 são convertidos ali. Então você imagina, de uma hora para outra, uma igreja em Jerusalém com 3.000 membros e com 12 apóstolos. Irmãos, é uma coisa assim inconcebível. Inconcebível. Imagina só, a gente faz um culto aqui em praça pública, lá naquela praça ali de cima aqui do bairro. Aí todo o bairro de Jardim Canadá se converte. Domingo de manhã está todo mundo aqui na igreja. Como é que vai ser isso? com 3 diáconos e 2 presbíteros. Como é que vai ser isso? Né? A gente vai ter que convocar os diáconos que estão licenciados e os presbíteros também que estão... vai ter... Sabe? E se não for pela ação de Deus, irmãos, a gente não consegue fazer nada. Mas o fato aqui é que Deus está por trás. Olha outra ação do Espírito Santo. Em Atos 12, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, todos os princípios doutrinários estão aqui em Atos 12, 42. Então mostra não só o efeito do Espírito Santo na expansão da igreja, como também na vida interior, pessoal da igreja. Todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, sem exceção. Cultos, ensino, reuniões de oração, reunião de doutrina. Você acha que é diferente de lá? Não é a mesma coisa como nós fazemos hoje aqui. Mas havia uma perseverança contínua da igreja. Olha só como é que o Espírito Santo faz, né? No capítulo 3, aí vem o primeiro sinal, a cura de um coxo em Jerusalém, não é? Já com relação aos sinais para a manifestação de que realmente Jesus havia ressuscitado, não é? E estava levando a sua igreja por meio da ação do seu Espírito Santo. Não é? Aí vem Pedro, se levanta para explicar esse milagre no templo, lá em Jerusalém. Não é? O que acontece agora? Em Atos, isso no capítulo 3. No capítulo 4 começa a perseguição a Pedro, porque fez o milagre, né? O Sinédrio chamou a Pedro para tomar satisfação, e aí começa já a haver, não é, já um movimento, né? Aquele movimento que perseguia Cristo, não é? Agora, Cristo não está mais em foco, mas a igreja, os seus servos estão em foco. Então vamos persegui-lo também, não é? No capítulo 4 ainda, a igreja em oração por esses homens, por Pedro, né, e João, que foram chamados a isso, né. No capítulo 5, né, é aquele capítulo onde a hipocrisia da igreja, de alguns membros da igreja, querendo posições e chamar a atenção, né, da igreja, né, e Deus age ali e fulmina Ananias e Safira, pelo falso testemunho cristão ali, não é? Não é? E aí vem a perseguição de novo no capítulo 5. Não é? A perseguição começa a se intensificar. Né? A perseguição aos apóstolos, né? No capítulo 5. No capítulo 6 vem a escolha da diaconia. Não é? Porque era necessário isso. Não é? Então a gente começa a ver aqui a igreja se organizando aqui, né? Nos presbíteros e diáconos. Né? No capítulo 6 nós temos aqui ainda o testemunho de Estevão. O primeiro mártir da igreja, irmãos, após Cristo, foi Estevão. Foi morto pelo consentimento de Paulo.
Mas tudo isso pelo mover da ação do Espírito Santo no testemunho na vida dessas pessoas. Dessas pessoas. Né? Então Estevão é perseguido e morto. Não é? E aí nós temos o capítulo 8, né? Filipe pregando em Samaria. Nós temos também Pedro e João em Samaria. Né? Então a gente começa a ver aqui Filipe também e o eunuco. Então a gente começa a ver aqui também saindo de Jerusalém, indo já para outras terras, além da fronteira de Jerusalém. E chegamos no capítulo 9, que é onde acontece a conversão do apóstolo Paulo, também movido pela ação do Espírito Santo. Então é o livro do testemunho da igreja. Irmãos, isso deveria nos empolgar, nos motivar, porque eram homens comuns, não eram homens letrados, não eram homens com universidade, com PhD, com doutorado, né, como a gente vê hoje muito por aí, né, muitos pastores com títulos e mais títulos. Né? Isso é bom? Isso não é ruim. Mas quando esses títulos, não é, tomam o lugar do serviço, da submissão a Deus, aí tem algo errado. Quando o pastor começa a ser identificado pelo título que ele tem e não pelo seu serviço, as coisas se inverteram. Não é? Nós vamos receber aqui o doutor em PhD pela Universidade papapá dos Estados Unidos, o pastor tal. Então você está vendo o que está vindo primeiro aí? Então tem alguma coisa errada com esses conceitos. Não é? Aqueles homens que são realmente capacitados por Deus, isso é bom que aconteça, né? Como Gamaliel aqui, como o próprio Paulo aqui, né, eram homens assim muito capacitados, né? Isso não está na frente do nome deles, isso está lá atrás. Paulo diz, tudo isso é refúgio para mim, tudo isso eu rejeito pelo conhecimento de Cristo. E todos esses pastores, irmãos, que são bem formados, você vai observar isso neles, eles não estão preocupados com isso. Eles não estão. Mestre, doutor, PhD, não é? Pastor fulano de tal, eles não estão preocupados com isso, porque eles sabem que isso é apenas o dom que Deus deu para eles, né, para serviço da igreja. Eles são servos do Senhor. Né? E deve ser assim com a nossa vida, com a nossa profissão, com o que nós somos, porque tudo que somos e o que temos, né, é do Senhor. Ele que está nos capacitando, e o livro de Atos vai mostrar isso a partir do ministério de Paulo. O currículo de Paulo, irmãos, é portentoso. Não é qualquer homem, não, daquela época ali. Ele confrontava qualquer imperador, qualquer um, na sua sabedoria, não é, com a sua capacidade intelectual. Eles não resistiam a Paulo. Como não resistiram? Mandaram decapitá-lo, porque sabiam que ele era inocente. Mas o complô ali com o judaísmo, né, para manter a ordem ali, então foi preciso que o império sacrificasse a Paulo. Paulo vai diante do imperador e testemunha para ele. Ele diz, olha, você quase me convenceu. Não é? Mas não é questão dele ser convencido, a questão ali é do Espírito Santo convencer o coração dele, né? E Deus não fez isso. Né? Então Paulo é esse exemplo assim, desse tipo de servo do Senhor. Então é errado eu buscar a minha capacitação? Não é errado. Estude. Mas estude com humildade, sabendo que é para serviço da igreja, para serviço do reino de Deus. Né? Então nós vamos começar, irmãos, aqui, o nosso tempo já está se esgotando aqui, depois dessa passeada aqui no livro de Atos até o capítulo 9, né? Nós vamos começar aqui as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E aqui está a sua primeira viagem missionária, né? Que está aqui no capítulo... Deixa eu ver aqui, onde é que está isso aqui. Isso é do capítulo 13 aqui. Eu tenho aqui no capítulo 13 aqui. Então, no capítulo 13 aqui, nós vamos começar a primeira viagem de Paulo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, olha só. Vai mais além. Barnabé, Simão, chamado Níger, que era negro, bem negro mesmo, negão mesmo aqui, não é? Para a gente ver que não havia acepção de pessoas, nem de etnia, nem de cor, nem de nada, né?
O cara era mestre, né? Era mestre, não era qualquer coisa não. Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarcas, e Saulo. Aqui são os mestres da igreja que estavam em Antioquia, olha só. Então era uma igreja assim, volumosa, né? Enquanto eles estavam orando, o Senhor e jejuando, orando o Senhor, o Espírito Santo disse: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem está interessado aqui na obra são os mestres de Antioquia? Não. Quem está interessado aqui na expansão da igreja? O próprio Senhor. Separa-me, chama-me, esses dois aqui, para a obra que eu tenho para eles. Não é? Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. E aí eles vão. Paulo vai para a sua primeira viagem missionária com quem? Com Barnabé. Não é isso aqui? Barnabé e Saulo. Por que Barnabé está na frente aqui de Saulo? Isso aqui é interessante também de observar. Porque era um homem mais experiente. Era um homem mais velho que Paulo. Tinha mais anos, não é, da sua vida pessoal com o Senhor, não é, e com a teologia, né? Vamos parar por aqui. Já terminou lá em cima, já? Terminou não? Então vamos continuar aqui. Então vamos lá. Então a primeira viagem aqui de Paulo e Barnabé. Ele sai de Antioquia. Está aqui, nós estamos vendo aqui a setinha, né? Colocando aqui, né? Eles vão para onde? Eles vão para Listra, né? Essa região aqui Tem Antioquia de Síria e Antioquia de... Eu lembro aqui, são duas Antioquias, né? Tem uma pequenininha aqui e tem uma lá em cima, né? Então, a primeira viagem missionária de Paulo, ele segue esse trajeto aqui, né? Ele passa por Salamina, Pafos, não é? Ele para... Pafos é em Chipre, né? Ele vai para Listra, para Antioquia de Síria, Antioquia de Pisídia, para Icônio e para Derbe. Então, já aqui nesse trajeto de Paulo aqui, irmãos, ele vai fundando igrejas. E onde ele passa aqui, existem sinagogas. Né? Esse aqui que é o ponto aqui, né, da sua primeira viagem missionária, né? A missão em Chipre. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, está aí no mapa, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, está vendo? Então a gente vai perceber que há estratégia nessa viagem aí, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Ela foi planejada, não é? Ela foi assim, estruturada a partir do contexto teológico de cada região que Paulo passou por ela. E estavam lá as sinagogas. Mas o que é que acontece aí no meio dessa viagem aí? Né? Veja o verso 13 aí. Navegando para Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga, aonde? Na Antioquia de Pisídia. E sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Aí Paulo aproveita o gancho e vai falar, e vai pregar. Mas o que é há aqui, irmãos? João aqui é João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho. Era sobrinho de Barnabé. E aqui ele deixa, né? Ele deixa Paulo, não é? E volta para Jerusalém, não quer mais ir. E isso cria um atrito muito grande entre Paulo e Barnabé. Então a gente começa a perceber aqui a linha de Paulo, né? Se você se compromissou, você tem que ir até o fim, não tem que estar desistindo. E cria um racha mesmo aí, e Paulo e Barnabé acabam se separando por causa de João Marcos, né? Isso no começo. João Marcos também era um neófito, era um novo, não é, na fé, nessa caminhada. Por isso, irmãos, que para se enviar missionários para outros lugares, até aqui para o Brasil e também lá fora, é necessário que sejam pessoas maduras, centradas e capacitadas.
Porque o desafio, irmãos, não é fácil. Não é fácil, não é moleza. Eu morei 1 ano fora do Brasil, fazendo missões. E fui para um país latino, morei no Chile. Mas é outra língua, é outra cultura. Tudo lá é completamente diferente daqui, da nossa realidade aqui. E antes de chegar no Chile, eu passei pela Bolívia, eu passei Peru, também fazendo missões, não é? Fazendo evangelização e missões, trabalhando com as igrejas. E você percebe a naturalidade da rejeição ao estrangeiro. Isso é muito claro, não é? Isso é muito claro, não é? É muito evidente isso. Qual é a nação mais aceitável na América do Sul para se pregar o evangelho? Os americanos. São muito bem recebidos. É impressionante isso aí. Impressionante. Porque eles vêm com muita bagagem. Não só bagagem teológica, mas como também bagagem de ajuda e de assistência social. E isso atrai as pessoas. Mas latino pregando para latino, né, o desafio é maior. Porque a gente não vai com essa estrutura toda que os americanos vão. É errado o que eles fazem? Não, é certíssimo. É certíssimo, né? Então, as missões que eu passei, né, na Bolívia, no Peru, né, e depois eu desci para o Chile, eram todas missões americanas. E eram igrejas bem estruturadas. Bem estruturadas. Mas o contato com o povo, não é que você percebia essa certa, eu não diria assim uma rejeição, mas certas barreiras, né? Por causa da cultura, né? Por causa da cultura. E você tinha que se adaptar a isso. Não é? Quando eu cheguei no Chile, o Chile talvez seja o país mais, eu digo assim, mais estruturado e mais sério com relação à cultura, à moral, né, à política. Né? Quando eu cheguei no Chile, que eu me identificava como brasileiro, irmãos, era impressionante. Né? Era impressionante. Nos lugares que eu entrava para fazer compra alguma coisa, eu tinha sempre algum fiscal nas minhas costas. Sempre. Sempre. Por quê? Porque eu era estrangeiro. Eu cansei de ir para o supermercado com o carrinho fazendo minhas comprinhas lá para levar lá para a missão que eu estava, e o fiscal atrás de mim o tempo todo. Só me soltava quando eu passava no caixa e empacotava o saco e saía. É estrangeiro. E você percebe isso. Né? Você ia comprar alguma coisa, não, primeiro você paga para depois você escolher o que você quer. Várias lojas eram assim. Por quê? Porque é estrangeiro. Então, você tem que aceitar isso, não como uma rejeição, né? Mas porque você está chegando num ambiente, não é, que ninguém lhe conhece e para eles você é nocivo, você é diferente, você é algo novo. E nem todo mundo está adaptado ao novo. Com o tempo, você vai criando as amizades, vai criando os laços, a coisa vai ficando mais saudável, mais tranquila. Né? Muito mais tranquila. Até entre lá na missão, né? Tinha gente de várias nações do mundo ali, né? A nação ali a nação que nós tínhamos mais dificuldade era os alemães e os descendentes de alemão, né? Suíços alemães, alemãos, né? Aquele povo mais ali, mais germânico ali. Eles tinham, era assim, dentro da missão, né? Eu fui rejeitado por vários alemães e vários suíços alemães. Ao ponto de eu nunca esqueço disso. Depois de um culto, né, todo mundo junto, a gente sempre tinha culto aos domingos lá, e estava todo mundo lá reunido. Um suíço alemão me chamou, né? E chamou um tradutor, porque ele não falava, não é? Ele falava suíço alemão, não falava inglês, e chamou um tradutor para conversar comigo. Eu tomei até um susto. Eu digo, uai, a gente morava no mesmo quarto. Era eu, um brasileiro, um canadense, um peruano e esse suíço alemão. 4 nações, não é? A gente morando assim no alojamento. Né? Eram 2 beliches de duplos, né? E aí ele me chamou, né? Era um cara alto, louro, um moço muito bonito. Assim, o tipo, né? A característica, aquele olho azul, chega a brilhar. Aí ele chamou o tradutor, disse assim, fala para ele o seguinte, que quando ele chegou aqui, eu odiava ele. O costume dele, o jeito dele, o modo dele falar, o modo dele se vestir, o modo dele comer,
Eu odiava ele. O cara cristão, né? Isso acontece, irmãos. E aí ele ora, pede perdão, me abraça, né, tal. Se eu nunca ter feito qualquer coisa com esse cara, nada. Ele trabalhava numa área, a gente só se encontrava de noite no quarto, né? Ali eu conversava muito com o peruano e com o canadense, né? Porque eles falavam espanhol, então... Mas isso acontece. E se você não tem estrutura para poder você receber isso aí, você não fica. Você não fica nesse país que você está, você não fica nessa região que você está. Aqui nos interiores é a mesma coisa. Eu lembro que jogavam pedra onde a gente estava, passavam xingando a gente, mandando embora. Vai embora daqui, você não é bem-vindo. É desse jeito. Então, se não tem estrutura para isso, você não deve ir. Capacite-se. Então, o que aconteceu com o João Marcos aqui? Não é? Muito novo na fé. Mas, lá na frente, Paulo diz assim, tragam-me João Marcos. Ela é muito útil para mim. Então, há um crescimento, há um amadurecimento para se ir, para se cair no campo missionário. O livro de Atos vai mostrar tudo isso e vai nos ensinar toda essa didática aí do Senhor, né? Vamos orar ao Senhor. Acho que as crianças terminaram. Pode abrir a porta aí. E a gente continua na nossa próxima aula aqui. Né? Aqui já são os fatos importantes em Chipre, em Antioquia, em Listra, né? na primeira viagem missionária de Paulo. Né? Vamos tratar isso aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo livro de Atos, o quanto ele nos ensina, Senhor, e nos mostra a tua ação na história, na expansão do teu reino, através da vida dos teus servos. O Senhor está edificando a tua igreja, a partir, Senhor, da disposição desses homens que são chamados e vocacionados. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque não foi a anjo que o Senhor deu essa tarefa. Não foi, Senhor, aos seres celestiais que o Senhor incumbiu de expandir o teu reino, mas foi aos teus servos, Pai. Senhor, que privilégio para nós recebermos o teu Espírito Santo, sermos a tua igreja, o teu corpo, e termos o privilégio, a tarefa, Senhor, de testemunhar o teu nome na expansão do teu reino, da tua igreja, e edificar a tua igreja a partir do nosso serviço aqui dentro, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém.